Nos dias mais silenciosos do inverno, quando o frio paralisa cidades inteiras, a guerra mostra que não respeita estações. Em um pronunciamento duro, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma acusação direta. A Rússia teria aguardado os dias mais frios do ano para lançar o ataque mais potente desde o início do conflito. Segundo Zelensky, o momento escolhido não foi aleatório. O inverno extremo amplia o impacto humanitário, pressiona sistemas de energia e dificulta respostas rápidas. Para Kiev, trata-se de uma estratégia calculada para explorar a vulnerabilidade da população civil. O ataque, descrito como o mais intenso do ano, atingiu infraestruturas críticas em diferentes regiões do país. Redes de energia, aquecimento e serviços essenciais voltaram a ser o principal alvo, aprofundando um cenário já marcado por apagões e temperaturas negativas. Autoridades ucranianas afirmam que a ofensiva ocorreu justamente quando o frio atingiu níveis históricos, elevando riscos à saúde pública e à sobrevivência de milhões de pessoas. Para o governo, a mensagem é clara: transformar o inverno em arma de guerra. A acusação de Zelensky reacende um debate central no conflito: o uso do clima como instrumento estratégico. Analistas militares apontam que ataques nesse período maximizam o impacto psicológico, além de sobrecarregar defesas já pressionadas por meses de combates contínuos. Enquanto isso, sirenes voltaram a soar em várias cidades. Para a população, cada noite gelada se mistura ao medo constante de novos bombardeios, reforçando a sensação de que o conflito entrou em uma fase ainda mais dura. De acordo com autoridades ucranianas, o ataque combinou diferentes tipos de armamentos, incluindo mísseis de longo alcance e drones, em uma tentativa clara de sobrecarregar os sistemas de defesa aérea. A ofensiva em múltiplas frentes indica planejamento detalhado e escolha precisa do time. Especialistas em segurança afirmam que operações desse tipo costumam ser preparadas com semanas de antecedência. A escolha do período mais frio amplia o desgaste logístico da Ucrânia e testa a resiliência da população em um momento crítico. Zelensky destacou que a Rússia busca repetir uma tática já observada em invernos anteriores: atingir a infraestrutura energética para provocar apagões prolongados. Sem eletricidade, sistemas de aquecimento falham, hospitais ficam sob risco e cidades inteiras entram em colapso parcial. O governo ucraniano informou que equipes de emergência foram mobilizadas imediatamente, trabalhando em condições extremas para restaurar serviços básicos. Técnicos atuaram sob temperaturas negativas, muitas vezes durante a madrugada, enquanto novos alertas aéreos continuavam a soar. Do ponto de vista militar, analistas apontam que ataques concentrados no inverno também pressionam os aliados ocidentais. Quanto maior o sofrimento civil, maior a urgência por envio de ajuda, sistemas de defesa e apoio financeiro. Essa dinâmica transforma o campo de batalha em um tabuleiro geopolítico mais amplo. Cada míssil lançado não mira apenas alvos físicos, mas também decisões políticas em capitais europeias e em Washington. Para Moscou, o inverno representa uma janela estratégica. Para Kiev, ele se torna um teste de resistência nacional. A guerra deixa de ser apenas uma disputa territorial e passa a ser uma corrida contra o tempo, o frio e o desgaste humano. A acusação feita por Zelensky repercutiu rapidamente fora da Ucrânia. Governos europeus e aliados próximos acompanharam com atenção os relatos do ataque, especialmente pelo impacto direto sobre civis em meio ao inverno rigoroso. Autoridades ocidentais já haviam alertado para a possibilidade de uma escalada durante os meses mais frios. Relatórios de inteligência indicavam que a Rússia poderia intensificar ofensivas justamente quando o custo humanitário seria mais elevado. No cenário diplomático, a fala de Zelensky reforça a pressão por novas rodadas de sanções e por aceleração no envio de sistemas de defesa aérea. A proteção de infraestrutura crítica voltou ao centro das discussões entre líderes europeus. Analistas internacionais apontam que ataques em períodos extremos tendem a endurecer posições políticas. Países que ainda mantinham uma postura mais cautelosa passam a enfrentar pressão interna diante das imagens de cidades sem energia e aquecimento. Ao mesmo tempo, organizações humanitárias alertam para o risco de uma crise prolongada. O inverno reduz a capacidade de deslocamento, dificulta o acesso a suprimentos e aumenta a vulnerabilidade de idosos, crianças e hospitais. Zelensky, em seu discurso, destacou que a Ucrânia não enfrenta apenas bombas e mísseis, mas uma tentativa deliberada de quebrar a resistência da sociedade. A narrativa busca reforçar que a guerra ultrapassou o campo militar e atingiu diretamente a sobrevivência civil. Esse tipo de acusação também tem um peso simbólico importante. Ao associar o ataque ao frio extremo, Kiev amplia a dimensão moral do conflito, transformando cada grau abaixo de zero em um elemento da guerra. Enquanto isso, a incerteza domina o horizonte. Com previsões de temperaturas ainda mais baixas, cresce o temor de novos ataques em sequência, prolongando um ciclo de tensão e sofrimento. No plano estratégico, especialistas destacam que o inverno sempre foi um fator decisivo em conflitos prolongados. Na Ucrânia, ele amplia custo, reduz mobilidade e transforma cada ataque à infraestrutura em uma ameaça direta à sobrevivência cotidiana. Militares ucranianos avaliam que a Rússia busca testar
os limites da defesa aérea em um momento de maior desgaste. A repetição de ataques em ondas sucessivas força o uso intensivo de interceptadores, criando um dilema entre proteger grandes centros urbanos ou instalações críticas mais afastadas. Zelensky afirmou que a Ucrânia está reforçando a coordenação com aliados para antecipar novos ataques. Sistemas de alerta, defesa e resposta rápida passaram a operar em nível máximo, mesmo sob condições climáticas extremas. Ao mesmo tempo, cresce a preocupação com a população civil. Abrigos improvisados, centros de aquecimento e planos de emergência foram reativados em várias regiões. O governo pede que os cidadãos estejam preparados para interrupções prolongadas, enquanto equipes tentam reduzir dano. No campo político, a acusação de uso do frio como arma reforça a narrativa de que o conflito entrou em uma fase ainda mais dura. Não se trata apenas de território, mas de resistência física e psicológica diante de condições extremas. Para observadores internacionais, a mensagem de Kiev é clara: cada ataque durante o inverno aumenta o custo moral e político da guerra. A estratégia russa, se confirmada, pode redefinir a forma como o conflito é percebido fora do campo de batalha. Enquanto as temperaturas continuam caindo, a guerra segue avançando. Para milhões de ucranianos, o frio deixa de ser apenas uma condição climática e passa a ser parte central do confronto. À medida que o inverno avança, o conflito entra em um estágio de maior imprevisibilidade. Analistas militares alertam que ataques concentrados nesse período tendem a ter efeitos cumulativos. Cada nova ofensiva enfraquece sistemas já danificados e reduz a margem de recuperação antes do próximo impacto. Zelensky reforçou que a Ucrânia não encara esses ataques como eventos isolados, mas como parte de uma campanha contínua. A leitura em Kiev é de que Moscou tenta explorar o cansaço da população e a pressão psicológica causada pelo frio prolongado e pela instabilidade dos serviços básicos. No plano internacional, cresce a discussão sobre o limite da tolerância global. Países aliados observam que ofensivas desse tipo podem acelerar decisões sobre envio de armamentos mais avançados, especialmente para a proteção de infraestrutura energética e áreas densamente povoadas. Especialistas em geopolítica apontam que o inverno funciona como um multiplicador estratégico. Um ataque que, em outra estação, teria impacto limitado, ganha proporções muito maiores quando combinado com temperaturas extremas e vulnerabilidade civil. Organizações humanitárias também alertam para um cenário de médio prazo. Quanto mais tempo o conflito se estende durante o inverno, maior o risco de colapso social em regiões já fragilizadas, com consequências que ultrapassam fronteira. Para a liderança ucraniana, o discurso público tem um objetivo claro: manter a atenção internacional e evitar que o conflito seja normalizado. Cada pronunciamento busca lembrar que a guerra continua evoluindo e que o custo humano cresce a cada dia. Enquanto isso, no terreno, a realidade permanece dura. Cidades seguem em alerta, equipes trabalham sob frio intenso e a população tenta manter a rotina em meio à incerteza constante. A guerra, mais uma vez, mostra que não se limita a linhas de frente. Ela se infiltra no clima, na infraestrutura e no cotidiano, transformando o inverno em mais um campo de batalha. Diante desse cenário, o discurso de Zelensky também funciona como um alerta antecipado. Ao expor publicamente a estratégia russa, Kiev tenta reduzir o fator surpresa e preparar tanto a população quanto a comunidade internacional para novos episódios de escalada. Analistas observam que guerras prolongadas tendem a se decidir não apenas por avanços territoriais, mas pela capacidade de manter coesão social. Ataques em pleno inverno colocam essa coesão à prova, especialmente quando serviços básicos falham repetidamente. O governo ucraniano afirma que está ajustando suas prioridades defensivas. Proteger a população civil e a infraestrutura crítica passa a ter peso equivalente ao das operações militares no front. Cada subestação protegida representa milhares de vidas menos expostas ao frio extremo. Ao mesmo tempo, cresce a importância da comunicação estratégica. Zelensky busca enquadrar o ataque não apenas como mais um episódio da guerra, mas como um marco simbólico, um momento que define a natureza do conflito e a forma como ele será lembrado. Para parte da comunidade internacional, essa narrativa reforça a ideia de que a guerra entrou em uma fase de resistência prolongada. Não há sinais claros de desescalada imediata, e o inverno tende a alongar o impasse. Enquanto isso, a Rússia não comenta diretamente as acusações, mantendo a ambiguidade que costuma marcar suas operações. O silêncio, para analistas, também faz parte da estratégia, deixando dúvidas sobre os próximos passos. O resultado é um clima constante de expectativa. Cada queda de temperatura aumenta a tensão. Cada alerta aéreo reacende o temor de que o pior ainda esteja por vir. Com o avanço dos dias mais frios, o conflito entra em uma fase em que o tempo
se torna um fator decisivo. Para a Ucrânia, resistir significa manter energia, aquecimento e esperança funcionando ao mesmo tempo. Para a Rússia, a aposta parece ser no desgaste prolongado, explorando cada vulnerabilidade imposta pelo clima. Zelensky deixa claro que o inverno não será apenas uma pausa entre ofensiva, mas um período crítico que pode redefinir o ritmo da guerra. A acusação de que o ataque mais potente do ano foi lançado no auge do frio reforça a ideia de que o conflito atingiu um novo nível de dureza. O mundo observa. Cada novo ataque, cada apagão e cada noite sem aquecimento aumentam a pressão internacional e ampliam o peso político desse confronto. A guerra na Ucrânia deixa de ser apenas um embate militar e se consolida como uma disputa de resistência humana, moral e estratégia. O que está em jogo vai além do campo de batalha. Trata-se de poder, estratégia e do impacto real das decisões políticas sobre milhões de vidas. Entender esses movimentos é essencial para compreender o mundo em que vivemos. Se você quer acompanhar análises profundas sobre líderes globais, conflitos internacionais e os bastidores que moldam a geopolítica, acompanhe o canal Líderes em Foco. Aqui, a notícia não termina na manchete.